estamos evoluindo como seres humanos na mesma velocidade em que a tecnologia evolui? Olá, sejam muito bem-vindos ao Lição Tech. Eu sou a Patrícia Baiense e é um prazer estar novamente aqui com vocês para mais uma conversa que vai muito além da tecnologia. Nunca tivemos tanta inovação, tanta inteligência artificial, tantos avanços digitais. Mas, ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas cansadas, sobrecarregadas e emocionalmente desconectadas. E talvez esse seja o maior paradoxo da nossa geração. Enquanto a tecnologia evolui em uma velocidade acelerada, o ser humano está ficando cada vez mais em segundo plano. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre humanovação, a importância de manter a essência humana em um mundo em que o foco está totalmente voltado para a tecnologia. Então, se prepara e fica com a gente, porque essa conversa não é só sobre tecnologia, é sobre humanidade, consciência e sobre o futuro que estamos construindo juntos. E nesse episódio, eu tenho a honra em receber um convidado com mais de 30 anos de experiência em transformação, inovação e liderança humana. Ele é líder de transformação digital com ênfase na arquitetura transformacional humana e cultural, com uma trajetória marcada pela criação de soluções inovadoras, liderança de grandes transformações ágeis e desenvolvimento de culturas colaborativas no mundo digital. Ele atuou como sócio de uma das maiores empresas de tecnologia, a Deloitte, liderando iniciativas de alto impacto em plataformas digitais e de inovação. Também foi responsável pela criação de mais de 14 soluções digitais e laboratórios de inovação, sempre com uma visão fora da caixa e focado no futuro. Fundador da tribo tecnológica e de laboratórios de tecnologia, ele acredita que a verdadeira transformação acontece a partir do indivíduo para fora, em uma visão em que conecta totalmente com o tema do nosso episódio de hoje, a humanovação. É um prazer te receber aqui no Lição Tech, Alexis Velando. Que honra te ter aqui. Olha, eu estou muito feliz e eu sei que esse episódio ele vai marcar aqui a nossa trajetória no Lição Tech pela sua vinda e por tudo que você vai poder contribuir com a gente aqui agora. Obrigado, Patrícia. Realmente uma honra estar aqui, poder falar de um tema, digamos que um pouquinho polêmico nesse Exato. momento da vida, né, onde todas as empresas estão acelerando em tecnologia. De pronto vem aqui um rapaz falando sobre vamos cuidar das pessoas. Um rapaz de uma língua diferente, né, não? Um rapaz de uma língua diferente, né? Eu sou peruano, já moro aqui no Brasil há 36 anos, Muito sempre legal. aqui no Rio de Janeiro, mas viajando para São Paulo direto, né? Direto por causa da Deloitte, por causa das empresas que prestem serviço. Sim. Né? Sim. Muito legal. Sim. Seja bem-vindo. Eu espero que você se sinta à vontade na nossa casa e eu quero saber tudo sobre essa tal humanovação, tá? E aí, antes de começar, eu queria trazer aqui um pouquinho dos meus estudos sobre a humanovação e eu confesso que eu tive dificuldade de achar, Sim. né, algo direcionado sobre humanovação. E aí o que eu achei foi tecnologia e humanização não são opostas, mas complementares. A humanização da tecnologia foca em desenvolver ferramentas centradas no bem-estar, usando a inovação para otimizar os processos sem perder a empatia. Então, eu queria que você falasse um pouco, antes da gente começar aqui com as nossas perguntas, sobre da onde surgiu esse termo, esse conceito, esse né? conceito e como que ele tem amadurecido principalmente para você. Conta pra gente um pouquinho. Então, é interessante, Paty, porque, assim, primeiro, eu tinha uma ansiedade, uma necessidade de consolidar em uma palavra a minha experiência, minha sensação, meu sentimento, né? Em plena hype, né? Em plena hype. Todo mundo... Temos que utilizar a inteligência artificial, entendeu? Louco, eu quero, só não sei se come com ketchup ou maionese, né? As pessoas não sabiam muito bem, né? Como é que é. Todo mundo queria consumir, Sim. né? E eu pensei, obviamente, interagir com a própria inteligência artificial para poder encontrar uma referência. E a referência que encontrei foi isso, criar uma palavra que consiga consolidar o conceito de que a inovação ela é feita por humanos para atender humanos. Maravilhoso isso. Né? Essa é a ideia. Né? E não feita por humanos para substituir humanos. Né? Muito então, bom. Esse que é o cuidado. Né? Nada a ver com nenhum tipo de viés político e nada. É um cuidado com o ser, né? Com a pessoa. Né? E esses cuidados que eu pratiquei durante muito tempo no laboratório e agora pratico na minha própria empresa, Sim. né?
é o que eu vejo que é o nosso destino. É o nosso destino. E por que te explico? Por que eu falo isso, né, desse jeito? Pessoal, que não estiver entendendo muito bem, aperta a tecla SAP ali que está tudo certo. Tá? Mas a questão é que eu vejo que todas essas tarefas que conseguem ser padronizadas e que têm uma frequência, uma repetição, tudo isso vai ser automatizado. Sim. Perfeito? Depois vem uma onda seguinte, onde tem os robôs com autonomia, que terá inteligência artificial e passará a suprir necessidades práticas como costura, lavar, jardinagem, agropecuária, enfim. Visualizando o robô como um device, concorda? Como um device, né? E o que sobra, né, para os seres humanos, né? O que vai sobrar, né? E eu acho que o que sobra para os seres humanos é justamente a nossa capacidade de ter empatia. A nossa capacidade... Uma máquina não vai conseguir chegar a esse nível, né? Exato. Eu acho que, assim, realmente eu acredito, né? Porque é achismo, né? Mas eu realmente acredito que a relação interpessoal, em determinado momento, se a gente não fizer nada, ela vai sofrer um colapso. Com certeza. Tá? Ela vai sofrer um colapso. Então, a minha ideia é poder passar esta mensagem e fazer uma ressonância, pelo menos gerar um incômodo. Se já gera um incômodo a alguém, tá bom, quer dizer que alguém parou e refletiu um minuto, descartei, ou tudo certo. Pô, vou assumir uma postura um pouco diferente, né? Então, se gerar um incômodo, já terei atingido o meu objetivo. Muito né? bom. É isso. Maravilhoso. Depois dessa aula, e eu acho que isso vai ficar aí, ó, como uma sementinha na mente de muitas pessoas aqui que estiverem nos assistindo, porque eu não tenho dúvidas, e talvez você tenha vivido isso na sua vida, né? Em algum momento faltou a humanização dentro da tecnologia. Sim. E aí, talvez você... Eu sofri muito isso, tá? E por isso que eu acredito muito que todos vocês, em algum momento, se viram sendo usados, né? Como uma ferramenta de carne e osso, né? Sim. Então, na falta da humanização, para você veio a inovação, né? Que esse paradoxo que você falou, não adianta ter a ferramenta se a gente não tem a pessoa para sustentá-la, né, para mantê-la, para que aquilo ali seja uma roda viva. Para mim é maravilhoso ouvir. Uma das perguntas que eu faço sempre aqui para todos, né, dos meus convidados. Você acredita que um dia seremos 100% substituídos por máquinas? E o que você me trouxe aqui me traz uma certeza de que não. Né? Que a gente, óbvio, vai ter, como você falou, uma redução muito grande aí no operacional, né? No que é repetitivo, né? Mas a gente vai ser sempre uma caixinha em branco na posição do ser humano em relação às atividades executadas por uma máquina. Sim, eu acho que aos poucos a gente... Infelizmente, é tudo o efeito que eu chamo efeito da mola, né? Você vai para outro extremo e depois ele volta a chegar a um equilíbrio saudável. Né? Nós já até falamos aqui também sobre o trabalho reverso, tá, Alex? Eu acho que em algum momento vai ser um boom tão grande a inovação, né? Que a gente vai chegar no momento em que a gente vai precisar reverter tudo que foi automatizado. Ou parte, ou algo que tenha saído fora da linha e do desejado, sabe? A gente tem estado imerso, né, tão profundamente na automatização que em algum momento isso vai sair da linha do trilho lá do trem e a gente vai precisar rever e fazer um rollback e trazer de fato a humanização ou uma inovação real naquele momento ou para aquela operação, né? Sim, Paty, assim, nos meus 32 anos de experiência, eu já passei pela vida acadêmica, eu trabalhei no Laboratório Nacional de Computação Científica, trabalhei no TecGraph, no Instituto TecGraph da PUC-Rio, onde eu lidava com muitos profissionais que eu amo, que são os meus mega nerds, né? Que são profissionais que eles são voltados especificamente para desenvolver coisas, para... Eles têm uma ansiedade de evolução de coisas. E também já fui empresário, também já tive startup e, por último, trabalhei na consultoria, em 2 consultorias mais, na Deloitte, onde tive mais sucesso, vamos falar assim. Ok?
Então, assim, já permeia todos os âmbitos, o âmbito acadêmico, como eles se comportam, quais são seus desejos. Por exemplo, no âmbito acadêmico, considerar que não vou conversar com meu vizinho está ótimo, porque eles normalmente são introspectivos, Sim. então não conversam assim, né? Entretanto, trocam ideias quando tem um objetivo Quando há claro, né? necessidade, Quando né? há uma necessidade ou quando tem algum objetivo que atiça o aprendizado, o conhecimento, né? Então aí de fato eles se mexem para conversar e chegar a um denominador, né? Já no corporativo deveria ser o contrário, né? O corporativo, as relações corporativas, elas crescem conforme você vai conversando, conforme você vai dialogando. Os negócios surgem assim, entendeu? Os negócios surgem assim. Mas, ao mesmo tempo, está uma intensa implementação de inteligência artificial e, de novo, assim, discriminado. As pessoas não param e perguntam o que eu quero resolver de fato, entendeu? Eles não param assim, não, eu quero resolver tal problema de um relatório que realmente, puxa, é braçal demais sair desenvolvendo aquilo ou atualizar aquilo, né? As pessoas não... A pessoa quer inteligência artificial. Exatamente. É a modinha, né? Eu quero estar no momento da transformação digital. E tudo digital. bem, 90% das coisas que eu faço, utilizo inteligência artificial. Entretanto, eu não descarto o humano. Claro. Aliás, o humano é o maior curador que existe, né? Dependendo da tua régua de curadoria. Eu não paro. Assim, se eu ler 1000 vezes a resposta, 1000 vezes eu vou corrigir. Com certeza, é isso aí. Porque sempre vou encontrar alguma coisa que poderia ser dita melhor, ou poderia passar uma informação melhor. Maravilha, Alex. Depois de todo esse papo aqui, tá pronto para começar as nossas perguntas? Vamos lá, vamos lá. Vamos, Alexis. Quando tudo está sendo automatizado, conforme a gente falou, o que ainda torna o humano para você indispensável? Então, olha, boa pergunta. Assim, realmente, né? Tudo está sendo... assim, a pretensão é automatizar todo aquilo que pode ser mapeável e que tem uma repetição que não precisa de um aporte humano, certo? E para isso a automação funciona muito bem. Exato. Perfeito. Assim, não temos nem como concorrer, entendeu? Ou seja, a gente chegar a um nível de questionamento, não, mas isso aí eu faço melhor, eu faço mais rápido, que eu já ouvi, tá? Eu já ouvi de muito desenvolvedor que fala assim, não, mas essa IA não me dá o código certo, preferiu fazer o desenvolvimento. É porque estava em evolução, sim, entendeu? Exato. Mas vai chegar lá. No nível de maturidade necessária. Vai chegar lá. Tá? Entretanto, o que não é substituível? Já foi dito aqui, empatia, pertencimento. Pertencimento, entende? Assim, o senso, a relação e a capacidade que o ser humano tem em perceber o outro e fazer uma resposta, dar uma resposta moral, ética. Muito bom. Perfeito. Mas a partir da percepção. Às vezes a percepção é enviesada e a gente erra como humano. Sim. Ok. Mas também temos a capacidade de entender quando a gente errou, recapacitar e voltar. É isso aí. Né? Então, essa conexão humana é insubstituível por enquanto. Sim, esse é o medo, por né? Por enquanto. Já não estamos vendo aí, sobretudo na China, né, que existe muita relação muito vazio interrelacional, né, e estão desenvolvendo robôs femininos como doidos, né, assim, pelo amor de Deus, entendeu? Que aonde nós vamos, né? Entendeu? Peraí. Complicado. Peraí, né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que essa relação... Eu te dou um exemplo prático. Sim. Eu não posso falar nomes aqui da empresa, mas vamos lá. Você liga para um certo banco e te atende uma tal operadora. Perfeito. Você fica ficando ali até que te passe com alguém humano. Exato. Porque você precisa expressar Cadê a opção o falar teu com o problema. atendente? Falar com o atendente, onde está? Onde é que está, entendeu? Porque não está entendendo, não... O meu tema não se enquadra nas 20 opções que você tem ali, isso aí, entendeu? Isso eu aí. Preciso de algum outro, passar o contexto inteiro, entendeu? E isso não foi mapeado. Exato. Né? Então é por isso que eu digo que, apesar de tudo, eu acho que os humanos vão permanecer nessa relação interpessoal. Muito bom.
E para você, nós estamos valorizando menos as pessoas à medida que valorizamos mais a tecnologia? O que você acha? Eu acho que sim, infelizmente sim. Estamos nessa onda, né? Mas eu quero ser justo, tá? Aqui eu vou trazer um senso de justiça. Tudo isso está relacionado também, né, ao meio que o país vive, tá? Isso está relacionado também com isso. Porque, assim, se o país sufoca as empresas, Sim. qual é a alternativa deles? Entende? Fechar as portas? Ir para o Paraguai? Né? Pois é. Como está acontecendo? Exato. Entendeu? Qual é a posição? Então, assim, eu quero ser um pouco justo também no contexto de não achar de que as empresas são vilãs, porque não são. Não precisamos das empresas. Tá? O fato é que, se elas estão apertadas, elas precisam encontrar uma solução. Exato. Precisam. Tentando não descer a qualidade. A inteligência artificial promete que a qualidade se mantém ou supera, porque elimina o erro humano nas coisas repetidas. Perfeito? Então, é esse equilíbrio aí. Muito bom. Tá? É esse equilíbrio aí. Mas depende um pouco do contexto do que o país vive. É isso. Show. E, Alex, você acha que o ser humano ele virou um acessório de performance nas empresas? Eu não diria que é um acessório, porque, assim, o que me preocupa? Diga. Tá? O que me preocupa? Quando as empresas enxergam as pessoas como o problema de performance e não acessório necessariamente. E acreditando que uma máquina pode ser a solução, né? Sim. E como você observa esse comportamento nas empresas, com o que eu chamo, inclusive já fiz um vídeo ali, tá, gente? Quem quiser depois fuça ali na minha rede social. Assim, que eu chamo da tirania das métricas, né? Ou seja, eu crio uma série de OKRs e KPIs para você que eu estou te comparando com o Gemini, entendeu? Que eu estou te comparando com alguma coisa que não vai. Olha, o mercado está assim, o mercado está lá, não sei o que era assim, mas você tem uma meta de 2 milhões, entendeu? Dá seu jeito. Entendeu? Dá teus pulos. Então, assim, eu acho que essa tirania, essa questão tem que ser revista. Tem que ser revista. Muito bom. E assim, como poderia ser revista? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem a ver com inclusão de OKRs que não são tão objetivos financeiros, e sim OKRs que estão relacionados um pouco com o bem-estar humano. Né? Mais humanizado, né? Mais humanizado. Muito bom. Né? Muito bom. Difícil. Sim, com certeza. Eu nunca vi. Sobretudo quando, de novo, quando o mercado não está para peixe. Exato. Entendeu? Fazer essa mudança é complicado. E é uma mudança que tem que partir da política, cultura, valores, missão da própria empresa para que, de fato, a reestruturação aconteça, né? Sim, não tem como. Aí a primeira pergunta talvez seria da própria corporação, do próprio C-levels da vida, né? Para que estão fazendo isso tudo? Pois é. Entendeu? O que vai agregar, né? Qual é a mudança significativa? Para que eu faço caneca? Para que eu faço papel? Para que eu presto consultoria? Para quê? Entendeu? É um pouco mais profundo. Com certeza. Né? Não sei se as pessoas estão preparadas para isso. Ou dispostas neste momento. Né? Muito bom. Alex, existe risco real de perdermos a nossa essência com tanta tecnologia que a gente utiliza hoje em dia? Já estamos perdendo, né? Eu também acho. Já estamos perdendo. A própria ligação para uma instituição financeira, como você falou, né? A gente já não consegue mais, dificilmente, encontrar uma pessoa, um humano, para conversar, né? Então, a gente está se perdendo. Muito difícil. E aí você não sabe se o ovo ou a galinha, né? Você não sabe se a instituição está fazendo isso justamente para não te dar informação, porque isso gera para dificultar o teu acesso, ou porque ela acreditou em uma linha de inovação que iria resolver os problemas. Eu não sei, né? Que vem primeiro, né? Mas se eu for além, né? Se você andar assim de metrô, você andar na rua, gente, assim você vê pessoal com seu celular aí no metrô.
com audífonos. Ou seja, nitidamente, falta colocar um cartaz assim, não fale comigo. Exato. Principalmente os que estão sentados nas Né? cadeiras de idoso, né, de deficiente. Sim, e com audífonos, Sim. né? Ou seja, é um isolamento Uhum. total, né? Então, eu acho que sim, que já estamos perdendo um pouco dessa nossa essência. Infelizmente. É. Sabe o que é o mais triste? Quantos dias tem esse podcast? A gente vai fazendo Quanto- parte 1, parte 2, parte Vai 3. ter temporada 1, temporada 2. Vamos lá. Muito Vou tentar bom. fazer. Mas assim, a questão, se você percebe, sabe o que é o mais triste? Que isso é premeditado. É premeditado. Com gente que estudou, como nós estudamos, entendeu? Que estudaram user experience Sim. e captaram como injetar dopamina no ser humano. Exatamente. Entendeu? É Como isso. chamar a atenção dele, sabe? Isso que é um pouco complicado. Triste, inclusive, Triste. né? Uhum. Triste, porque, ok, nós estão dando a dose, mas e se tem overdose, né? Exato. Para onde vai? Uma hora acontece, né? Infelizmente. Sim. E para você, o que a tecnologia nunca vai substituir, na sua opinião? Olha, vai substituir muita coisa, mas isso aqui, dificilmente. Julgamento ético, julgamento moral. Mas você acha que no futuro as pessoas vão estar interessadas no julgamento ético, no julgamento, na moral, né, dos bons costumes? Eu tenho esse medo. Então, quando aperta teu calo, sim, né? O seu, né? Não Não do o próximo. outro. Exato. Exato. Como outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito engraçado, né? Falou assim, entraram coisas muito de religiosas, né? Mas falou assim, a igreja fala, né? A igreja católica fala, ame o próximo, né? Mas tem próximo que não ajuda, né? Que não quer ser amado. Tem próximo que não colabora, né? Não verdade. colabora com a gente, né? É então, como é que verdade. fica? Mas, assim, eu acho que todas aquelas relações, né? Senso de pertencimento, o conceito, de fato, do que nós consideramos valor. O conceito que nós consideramos valor está relacionado a, primeiro, nossos valores internos, ok? Ok, a máquina até pode simular Sim. até que haja um ponto fora da curva. Quando há um ponto fora da curva, ela fala, isso é lixo. Puf, matou 20 mil pessoas. Exato. Entendeu? Então, essa é a relação. Eu acho que o ser humano, ele sempre faz parte da criação, da curadoria, e tem que fazer parte do usufruto, de usufruir daquilo. Entende? Exatamente. Muito bom. Tá? Porque se não faz parte dessa relação de resultado, eu vou ter uma vida melhor, para que estão fazendo isso tudo? Por quê, né? Não tem motivo. Qual é o propósito? Exato. Entendeu? Uhum. Acho que é suicídio. Muito entendeu? bom. Muito bom. Alexis, a busca por eficiência, ela tá sufocando a empatia para você? Por conta dessa cobrança acelerada que a gente tem nos dias de hoje, né? A gente tá deixando de nos colocar cada vez mais no lugar do próximo? É exatamente aí o que você tá falando? Sim, estamos. Né? Os valores, a ética, né? Ela só é cumprida ou ela só é levantada, né? Como uma questão importante quando for algo relacionado a mim. Quando atinge você, entendeu? Quando atinge você. Infelizmente, Por quê? Porque as pessoas cada vez menos conseguem se colocar na posição do outro. A empatia. Né? Que é a empatia. Exatamente. Muito bom. Não consegue. Exato. E para você, o que define uma empresa verdadeiramente humana hoje? Na sua experiência profissional aí. Hoje tá complicado, né? Vou fechar muitas portas ali. Vou fechar muitas portas. Essa pergunta é muito capciosa. Vamos lá. Assim, primeiro é mais fácil identificar o que não é uma empresa humana. Uma empresa que não é humana é aquela que faz alarde do como é que é? Outubro Rosa? Campanhas internas, campanhas de meios, né? De conscientização. Sim, isso. Parece clichê, entendeu? Parece clichê. Campanhas onde você não relaciona todos os seres que fazem parte daquela organização não tem valor, né? Não tem valor. Por exemplo, uma coisa que eu sempre achei meio que absurdo é quando se ia falar sobre
futuro de coisas que ajudam as mulheres e não envolver os homens. Ou coisas dos LGBTs e não envolver os homens, os héteros, as outras... Tem sempre alguém sendo deixado de lado, né? Você sempre segmentiza uma coisa, outra coisa, quando todos devemos aprender. Assim, se vai ter um fórum feminino, eu acho que todos nós, homens, devíamos sentar e ficar ouvindo. Com certeza. Para tentar entender a profundidade da coisa. Muito bom. Entende? Eu ficava muito aflito com isso, né? Mas por que não, ou pelo menos por que não gravam e disponibilizam e colocam lá como parte da meta, você tem que assistir. Porque é importante. Com certeza. É importante ouvir, entender, e não que venha tudo resolvido, tudo... Você precisa entender a dor. Entendeu? Com certeza. A dor. Muito bom. E como que a gente equilibra metas agressivas com cuidado com as pessoas, né? Nesse mundo aí corporativo e louco. Você falou aí de OKRs, né? E das metas que são criadas e que são inatingíveis. Como é que a gente humaniza isso nos dias de hoje, na sua opinião? Esse é um tema complicado. Sim. É um tema complicado. Sobretudo nas empresas multinacionais, porque essas métricas, normalmente, elas vêm lá de fora, em outros contextos. Outra coisa, né? Metas daqui para 5 anos. Como é que... Eu tenho uma história para te contar disso. Me explica disso. isso. Assim como o orçamento, eu acho... não dá para fazer um 5-year plan. Eu tenho que fazer o orçamento desse ano, eu tenho que fechar a meta desse ano. Nos próximos 5 anos, a gente não sabe como é que o mundo vai estar. E se o que eu definir agora, ele vai estar, de fato, pertinente para daqui a 5 anos. Me fala um pouquinho sobre o que você pensa disso. Não, deixa eu te contar primeiro uma coisa que você me fez. Mini flashback. Assim, mini flashback. O que aconteceu? Eu estava levando justamente... não posso falar. Mas assim, eu estava levando um plano tá, de um projeto e consegui projetar para 3 anos. Tá? Para 3 anos consegui projetar com certa clareza de movimento de mercado, etc., etc., o retorno daquele projeto. Vou super feliz para a minha liderança. Falei, cara, aqui eu projetei. Tava... Aí ele ficou me olhando sério. Falou assim, eu preciso de uma projeção de 5 a 10 anos. E vocês já perceberam, assim, eu sou meio... Termino falando o que vem na cabeça. Né? Eu falei assim, não, peraí, deixa eu jogar os búzios aqui para... Eu fui falar isso para a minha liderança. Fechou, né? Fechou o mundo, né? Falei, não, deixa eu jogar os búzios aqui para tentar descobrir... Como que eu vou saber, né? Como ser... Cara, vem uma pandemia, eu tô morto, entendeu? Assim, a pandemia é um ótimo exemplo, né? De como a gente não pode planejar nada. A gente não sabe, de fato, o dia de amanhã. A gente já conversou sobre isso com relação à visão, né, dos millennials para cá. Exatamente. Né? Eles estão certos. Né? A coisa é mais imediata. Exato. Né? Mais imediata. Mas tudo bem. Voltando aqui. A questão das metas... Primeiro, é um problema porque elas vêm muitas vezes de um outro contexto que não é o nosso. Sim. Tá? Elas vêm de um contexto que não é o nosso. Então, deveria haver uma adaptação assim. Normalmente, as métricas, pelo menos as principais, as que vão trazer teu PR, né? Vinculado financeiro. Quanto tu vende, quanto tu entrega, assim, e está certo, porque as empresas também não são não são organizações de caridade. Está ótimo. Entretanto, só se foca naquilo. Só se foca naquilo. E eu fiquei insistindo, e isso posso falar que eu consegui aí na Deloitte, assim, de incluir outros itens para serem analisados. Como, por exemplo, a quantidade de pessoas que saíam da minha equipe ou que voltavam, ou que tentavam negociar salários e coisas assim. Isso é fundamental. Muito bom. Muito bom. Sobretudo que eu tinha ameaças de outras empresas, né? Eu tenho um diretor amigo meu, era de uma concorrente, chegava para mim e falava assim, eu adoro roubar profissionais da Deloitte. Falei, cara, eu sei onde tu vive, cara. Não, eu adoro. Ele esperava você formar e depois pegava, né? Ele vem completo. Falando assim pra mim, eu falei, poxa, sacanagem. Exatamente. Mas é isso. Complicado. As métricas, hay que ter cuidado como você organiza. Acho que se você fizer um mix com questões um pouco mais humanas, tá? Você consegue
equilibrar a questão. Muito bom. Isso aí. E o ser humano no trabalho, para você, ele é visto como uma fraqueza ou como um diferencial hoje nesse mundo aí tão automatizado que a gente vive? Então, estamos na fase da fraqueza. É isso né? aí. A gente está perdendo a força de fato, né? Sim. A gente tem sido substituído, assim, sim, devastadamente, devastadamente, né? E a resposta imediata sempre é, olha, precisamos de um profissional assim, com tal perfil. Construa um agente. Não, tudo bem, mas vai precisar curadoria. Não, centraliza aqui em fulano, esse fulano vai colocar um agente. Essa é a resposta padrão, né? Eu acho que a gente vai descobrir que nem tudo é assim. Tomara. Entendeu? Eu acho que a gente vai descobrir que nem tudo é assim. De novo, é um ciclo. Sim, eu sei. Né? É um ciclo. E com a soga no pescoço, fiz um vídeo uma vez que eu coloquei assim, quando a fome é grande, ninguém olha a qualidade da comida. É verdade. Entende? Pode procurar lá. Assim, quando a fome é grande, ninguém olha a qualidade da comida. É isso. É isso mesmo. E aí, nesse mundo da transformação digital que a gente vive, né? Onde é que fica a saúde emocional, Alex, para você? No lixo. No lixo. Eu já experimentei coisas que realmente... Eu também. Não desejo para ninguém. Para ninguém. Assim, graças a Deus, eu... Assim, comigo não aconteceu, Sim. tá? Comigo não aconteceu, mas aconteceu com familiares e aconteceu com pessoas muito próximas. Pessoas né? muito próximas, do tipo fechar a câmera porque o cara entrou em convulsão de choro, sabe? Então, assim, é complicado. Com certeza. Né? E a pandemia foi um desastre para muitas pessoas, né? Foi um desastre para muitas pessoas. Na verdade, ninguém estava preparado, né? Então, ninguém estava preparado. Foi um movimento muito brusco. Muito brusco. A gente evoluiu 10 anos em um. Né? Tecnologicamente falando, é verdade. É verdade. Habilitar possibilidades de home office e tudo, foi tudo muito rápido. A gente conversou sobre isso, né? Sim. Eu lembro que na empresa em que eu estava na época, foi do dia para a noite. Amanhã tá todo mundo em home office. E não existia nenhuma possibilidade disso acontecer, sabe? A gente não tinha... Falava com Skype e olha lá. Então, assim, foi um movimento muito doloroso. Não só para a gente, mas para os próprios usuários, que precisaram também alterar a sua vida totalmente, né? A forma de trabalhar, de se reportar, um líder que teve que entender como que iria controlar as atividades, né, do seu liderado em cidades diferentes, em locais. Olha a palavra que você acabou de utilizar, controlar. Controlar, exato. Não, sim, controlar. Sim. E nessa época, eu lembro que era controle mesmo, porque havia uma grande necessidade em se comprovar que aquele funcionário não estava vendo na Netflix dentro de casa, né? A ponto da gente desenvolver automatizações para controlar o time de cliques e quantas janelas eram abertas, e, enfim, coisas insanas, sabe? Que no final trouxeram alguns processos, né? Não existia política, as coisas eram implementadas e os funcionários não sabiam o que estava sendo implementado, controles foram criados sem que fossem divulgados, compartilhados e que tivesse de fato aceite do usuário. Então foi muito traumatizante. Eu acho que essa é a palavra. Mas continua, né? Porque não, sim, a gente trouxe, né? O senso de controle... Não, a gente saiu da pandemia, mas tudo que foi criado naquele momento, ele se perpetuou, né? Salvo aí as empresas que já fizeram um movimento reverso para o presencial, né? As políticas que foram criadas naquele momento, pelo menos para mim, tem se mantido, né? Os controles e a observação contínua em equipes que, na minha visão, deveriam ser sênior o suficiente para saber a sua responsabilidade e eu, como líder, só buscar a entrega, porque, para mim, é o que interessa. Se ele vai trabalhar de manhã, não vai trabalhar à tarde, depois vai virar à madrugada, é o resultado dele. Ele vai me entregar, a data dele é essa daqui, ele tem um planejamento, tem um cronograma, ele sabe qual é a data, se ele me entregar ali, tá tudo certo. Não, existia a cobrança de que ele se colocasse na posição de estar dentro de um escritório estando dentro de casa. Não, ele tem que cumprir esse horário aqui.
Porque se eu for trabalhar de 8 às 5, eu quero que ele também trabalhe de 8 às 5, porque se ele me demandar algo diferente disso fora desse horário, quem não estará disponível sou eu. Então, a gente precisa fazer a roda girar com todos no mesmo horário, enfim. Sim, tem uma coisa que eu sempre falei para todas as minhas equipes, né? O horário de trabalho é esse. E o trabalho não é o software do fulaninho, é da equipe. Exato. Perfeito? Então, a equipe tem que estar disponível para seu amiguinho. Sim. Entendeu? Então, assim, todos os amiguinhos têm que estar disponíveis. Entende? Por quê? Porque é a entrega da equipe, Exato. não a entrega do fulano. Tá? Então, partindo desse prisma, eu considero que sim, que dentro daquele horário, minimamente, ele tem que estar Você tem que estar ali numa disponibilidade. Uma disponibilidade para essa inter-relação. Sim. Vamos considerar 100% remoto. Sim. Perfeito. Que para mim funcionou muito bem. Também. Tá? Mas assim, as pessoas tinham que estar disponíveis 100% remoto. As pessoas tinham que abrir a câmera. Tá? Não existia a hipótese do cara entrar em uma reunião e não abrir a câmera. Porque as pessoas tinham que perceber umas às outras. A gente teve que fazer um trabalho para isso. Ah, sim, tive que fazer porque um trabalho muito forte. Porque existia resistência, né? Muito. E as pessoas usavam, eu estou na minha casa, as crianças também ficavam em casa, né? Então, assim, meus filhos estão do meu lado. Então, foi um movimento muito difícil, né? Muito de fazer disruptivo. Muito. Sim, sim. Tá? Então, por esse aspecto, sim. Agora, o fato da entrega, isso está sine qua non. Assim, a entrega, essa é a forma de medir. Sim, né? Com certeza. Mas existe ainda a mentalidade do que se o dono não olha, a vaca não engorda, né? Então, as pessoas estão voltando. Muitas empresas estão obrigando as pessoas a irem presencial pelo menos 4 vezes por semana. Porque, ó, eu vou falar o que eu falo toda vez que eu recebo uma proposta e que a proposta é... Eu tenho recebido bastante propostas de presencial full, tá? Certo. Inclusive, essa semana eu recebi uma que eu falei para a pessoa que me contactou. Eu falei, olha, adorei a proposta, só que sem condições nenhuma de perder 2 horas para chegar no centro da cidade e 2 horas para voltar. No máximo, eu consigo um 2x3 de híbrido, porque eu acho que o olho no olho ele faz a diferença, né? Principalmente quando você é de consultoria e o cliente ele quer ter a sua presença ali. É muito mais para fazer um momento mais interpessoal e ter a presença da equipe ali do que de fato a entrega, porque em 1 ou 2 dias você de fato não entrega nada, você né, leva um certo tempo para que isso aconteça. Então eu acredito que isso funciona. Mas o presencial full ele é algo que eu venho assistindo o crescimento dele, o retorno e uma resistência. A gente tem sido resistente, né? A gente já provou, e isso ficou muito claro, principalmente para a minha empresa, e eu falo né, com propriedade, a minha empresa ela triplicou nesse período da... Não tem espaço para todo mundo. Não faz sentido, né? Um momento em que o mundo, né, tava de cabeça para baixo, as pessoas sendo mandadas embora, a minha empresa, ela triplicou e não houve nenhum dia sem operação. Enfim, assim, tá mais do que provado que o presencial, ele traz mais custo, ele traz desgaste emocional e físico do próprio colaborador. E entrega menos. E entrega menos. Porque se eu chego 2 horas depois de um transporte, de 3, 4 transportes, ou enfim, já cansada, estressada de trânsito, eu já chego com a minha mente já né, numa confusão que eu certamente não vou me desempenhar da mesma forma como se eu estou em casa. Acordo meia hora antes, tomo meu banho, depois tomo um café, sento com a minha mente tranquila e começo a produzir da melhor forma possível. Eu não vejo ainda... motivo para isso além e nem entendo. Além da infraestrutura. Além né? da infraestrutura. Da infraestrutura. Uma das discussões que eu tinha sempre o desenvolvedor, por exemplo, de software, né? o de analytics, ele está com 2, 3 telas na casa dele, né? Teclado, mouse, a cadeira super ergométrica de não sei o que faz até massagem, entendeu? O que você oferece ele? Aí o cara vai para o escritório com um notebookzinho, com um negocinho desse tamanho, o cara tem que ter a mesma capacidade, mesmo desempenho de poder entregar a solução. Não faz sentido. Concordo. Entende? Não faz sentido.
tá? Assim, não sei quanto é saudável isso. Eu entendo que você está falando da relação de olho no olho. Eu acho que cliente, ele parte do princípio que o consultor não está fazendo o trabalho dele. Eu acho que parte desse princípio. Ele tem que estar aqui para ele trabalhar. Sim, ele tem que estar aqui. Se ele estiver eu tô fora pagando, dos meus olhos, eu estou pagando, ele... tem que estar aqui, Isso aí. entendeu? Mas eu acho que quando você cria uma relação de confiança e você começa a entregar de fato dentro dos prazos, né? Porque afinal de contas a gente estuda para poder entregar cronogramas, a gente estuda, né? Não para chutar, Exato. né? Então assim, quando você consegue entregar essas coisas, eu acho que você começa a criar uma relação de confiança e isso começa a dizimar um pouco, né? Mas não sei, tem empresas que... vai de política para política, né? Política. Acho que vai muito de RH para RH também. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? A questão da inovação. Eu vejo no meu conhecimento leigo que existe aí uma parceria muito grande com o RH, né? Muito. Porque eu acho que, de repente... deveria nascer do RH para que a missão, valores, engraçado, né, a cultura isso, da né? né? Legal o que você trouxe. Porque acabou não de vir aqui na minha mente. Não, então, teus amigos imaginários aí estão ajudando. Não, é interessante esse negócio que você acabou de falar, porque eu sou um cara de tecnologia. Sou um cara de tecnologia. Então, entretanto, sempre tive a facilidade de me relacionar com pessoas. Entende? Sempre tive, inclusive, muitas vezes confundido como não, esse cara é vendedor. Coloca ele para vender. Cara, eu não sei vender nada, gente, não consigo vender nada. Porque se o negócio for ruim, eu vou chegar e falar assim, cara, não compre essa porcaria. Não quero. Eu sou dessas aí também, Alex. Eu sou terrível para vender coisa, sabe? Agora, quando acredito, eu falo com paixão, porque acredito. E é isso que conquista. Né? E é aquilo que conquista. Então... Mas será que o RH ele tem a intenção de humanizar? Eu tenho dificuldade. Não sei se ela tem o poder. A intenção ser. pode ser que até tenha. Mas eu encontrei algumas pessoas, alguns gerentes de RH, salvo uma que veio aqui, Daniele Lamenha. Um beijo para você, minha querida. Que foi a primeira gestora de RH que eu conversei na minha vida inteira, que de fato trouxe a humanização dentro do RH. A preocupação genuína com as pessoas que estão dentro daquela empresa. Então, assim, tirando a Daniele, eu não vejo essa sinceridade dentro do RH em cuidar das pessoas. A minha visão é de que ela tem metas, ela é cobrada, né, e ela precisa cumprir. E aí a gente fala muito das modinhas, né, a questão hoje da diversidade, né, mas de fato ela abraça isso ou é algo que ela só bota da boca para fora ou está cumprindo uma legislação ou um movimento que se criou. Né? Então, assim, eu Pati, não vejo isso. Você trouxe um negócio muito interessante, porque assim, o que eu vejo, tá? Com a sinceridade de sempre, assim, eu vejo que os RHs, os talents, os people and purpose, e qualquer coisa que se chame, né? Todos agora eles, é pessoas e cultura. Pessoas e cultura, isso. Né? Pessoas e comunicação, tem várias coisas. Assim, eu acho que elas tentam surfar conforme vai. Então, e aí, mas aí o ser humano quando se está perde. na modinha, aí eles tentam aproveitar isso para poder se expressar, poderem fazer presença, né? É complicado. Por isso que eu acho. Intenção, eu acho que eles têm. Sim. Poder, nem sempre, eu questiono se tem, de fato. Eu também. Eu questiono. E eu gostaria muito que eles pudessem ter. Sim. Porque eu acho que eles fariam uma diferença. Mas talvez se a gente que não está nesse papel começar a fazer ressonância disto, eles vão falar assim, encontrei um apoio, né? Encontrei um alívio, uma coisa que alguém que consiga falar comigo, né? Exatamente. Eu acho. Boa. Vamos falar depois sobre isso. Sobre a imersão da uma inovação no RH. Eu acho que é algo que a gente pode desenvolver. Ótimo. Tamo junto. Vamos lá. Alex, e como que, falando aí sobre, né, pessoas, né, a gente desenvolveria a tecnologia sem perder a sensibilidade? Falando muito aí do RH, como a gente falou agora. Trazendo esse exemplo, né? Como que a gente
mantém a tecnologia viva, e eu acho que hoje não existe mais a possibilidade de nada da nossa vida que não tenha tecnologia, mas que a gente não perca a sensibilidade. Isso é muito interessante, sobretudo na onda que nós estamos vivendo. Né? Isso. Porque agora tudo é inteligência artificial, senão você é um negacionista. Não, exatamente. Mas por que você não fez? Recentemente, só trazendo né? Eu tive uma reunião com um diretor meu e ele trouxe a seguinte frase: se você hoje... Mas por que você está fazendo isso? Aí eu... tem que fazer, né? Não, você não tem um assistente? Você tem que ter um assistente. Isso aí quem tem que fazer é ele. Sim, não, isso quando o cara é mais indelicado, que chega e fala assim, eu acabei, fiz em 2 minutos, aqui ó. Não, olha. aconteceu. Ele quer ver? Olha só, aí ele pegou, abriu, e em 30 segundos ele deu, mas me deu algo frio. E aí, quando eu fui analisar, eu falei, não, tudo bem, é um Ctrl-C, Ctrl-V que ele trouxe aqui, se você for analisar, jogasse no Google, também traria. Mas é isso que você espera? Se eu fizer isso e te entregar esse resultado aqui que você me passou de fato, você vai ficar satisfeito? É uma prova que a inteligência artificial dele vai analisar o que você está entregando. Exatamente. Né, e fazer um resumo. O resumo do resumo do resumo. Então, assim, realmente, né? Mas interessante, desenvolver tecnologia sem acabar com a sensibilidade. Assim, nós precisamos da sensibilidade para tudo. Para tudo. Inclusive, por exemplo, os cientistas de dados precisam de sensibilidade, né, para poder entender quais são, o que a informação diz a respeito. Precisa de sensibilidade, precisa entender. Né? Eu acho que desenvolver tecnologia, ela é imparável, é um processo imparável. Entretanto, acho que poderíamos pensar o que está trazendo de valor de fato. Isso aí. O retorno para nós. É só financeiro? Ok. Mas 20 anos, sei lá, quantas bolsas famílias não vão precisar. Exato. Entendeu? É isso. Entendeu? Com certeza. Porque vai viver do quê? As pessoas vão viver do quê? Entende? A longo prazo é até assustador, né? É assustador. Se a gente parar para analisar friamente, dá até medo. Sim, sim. Sem botar terror, tá? Eu acho sim, que está ali, estamos no tempo certo de observar se nós estamos tomando as decisões corretas nesse processo. É isso aí. Né? Nesse processo. Eu tenho um personal trainer, já sou tio, né? 54 anos. Né? Então, faço exercício, faço tudo com personal. Né? E meu personal falava assim, eu não estou preocupado com inteligência artificial. Ah, não está preocupado? Não estou preocupado, porque não me atinge, só atinge as pessoas que vendem intelecto. Falei, agora. Espera daqui a 10 anos. Mas vai vir os robôs autônomos. E aí vou ter um robô autônomo, que vai ser um device, que vai olhar para mim, vai tirar temperatura, calor, vai conseguir... te medir todinho. Você tem visão de raio-x? Porque meu device vai ter, entendeu? Exatamente. Aí ele ficou me olhando assim. Preocupado agora. Entendeu? É essa a questão. É isso. Melhor pensar agora, antes que cheguemos lá. Exatamente. E que seja um desastre. Muito bom. Alexis, e para você, qual o risco de nos tornarmos apenas operadores de sistemas? Porque se a gente está automatizando tanto... Paty. Pois é. Qual é o nosso papel de fato? Operador de sistemas. Paty, já somos. Já somos. E como é que a gente humaniza isso? Sendo operadores de sistemas. E sabe o que é o pior? Com sensibilidade. Com sensibilidade. Sabe o que é o pior? Que como operadores de sistema, perdemos feio para a inteligência artificial. É verdade. Como operadores, simplesmente operadores, a gente perde, mas perde com vontade, entendeu? Triste. Mas nós já somos operadores. Sim, há muito tempo. Há muito tempo. A menina que mexe no SAP, a menina que mexe no Salesforce, a menina que mexe no cadastro de qualquer coisa. Somos operadores de sistema. E quando o sistema não está... E é irreversível isso. E quando o sistema não está no ar. Ah, não consigo faturar porque o sistema caiu. Ah, espera aí que o relatório não saia porque a impressora parou. Então, assim, é essa a questão. Né? É essa a questão. Como contornar isso? Eu vejo que só a gente se reinventando e entendendo que precisamos de curadoria,
precisamos não da repetição, e sim de entender o que está sendo entregue de fato. Sim. Mas junto com toda esta automação está vindo a preguiça. Uhum. A procrastinação, né? A procrastinação e a preguiça de ler. Estamos desaprendendo a ler, estamos desaprendendo a escrever. Espero que não desaprendamos a pensar, Uhum. entendeu? Então, Mas é um movimento, né? Porque se vem uma pergunta para você, o jovem hoje ele pega, vai lá no chat e joga. sim, Ele já não pensa, ele não pensa em nem sequer pegar um livro para buscar. Eu lembro muito da minha época, eu falo muito isso com os meus filhos. Na minha época, a gente tinha que ir para a biblioteca. Era um dia, a semana de prova, a gente morava dentro da biblioteca. Na faculdade, porque então, não tinha livros outra opção. super antigos. Não existia isso de trabalhos, eram folhas e folhas de papel ao maço, tudo escrito à mão. Xerox. Xerox, né? Então, assim, existe um movimento em que o jovem hoje, ele simplesmente não usa a mente, ele usa o que a tecnologia tem à disposição dele para que ele consiga chegar no objetivo dele. Sim, e o pior é que acredita 100% naquela resposta, né? Não pensa nem em dar uma Não checada, pensa, né? E aí sim, vai lá no livro e vê o que ele de fato está trazendo. O chat trouxe, mas não está muito coerente. Confia cegamente no que a tecnologia tem apresentado. Eu tenho 2 filhos também, já adultos, né? Um de 23 e outro de 18, né? E volta e meia assim, não, porque eu vi aqui na cloud, não sei o que. Cara, pelo menos faz o seguinte, pelo menos consulta em 2, né? Aí você tira... Faz um double check, né? Por favor. Faz um double check, pois entendeu? É. Pelo menos em 2, né? Para você ter uma opinião certa, né? Sobre aquilo, né? Complicado. Vamos lá, Alex, a gente chegou no final Vamos levantar das um pouco o astral disso, né? Vamos mudar isso aqui agora. A gente vai começar agora no nosso raio-x da Uma Inovação. Um quadro criado para você. Nossa. Tá? Eu gostei tanto da Uma Inovação. Deixa eu consultar minha inteligência artificial aqui. Que a gente trouxe aqui, ó, um quadro que vai falar sobre, de fato, como humanizar a vida das pessoas dentro de tanta tecnologia. Tá preparado? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou te passar aqui uma frase, um paradoxo, e você me traz a sua opinião, tá? Sem filtro, sem romantizar, sendo sincero e direto como você é. Ok. Então, vamos lá. Tecnologia ou humanidade? Você prefere um processo perfeito ou uma experiência que te atende? Interessante. Eu prefiro uma experiência que me atende. Porque o perfeito... Mesmo que não seja perfeita, né? Porque a vida não é perfeita, entendeu? Assim, eu vou ficar procurando a perfeição a cada momento da minha vida, eu vou ser um baita de um frustrado, entendeu? Muito bom, muito bom. Frase que dói. Estamos criando sistemas eficientes e pessoas exaustas. Como que você enxerga esse cenário? Totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Estamos com tanta tecnologia, o ser humano não percebeu que não consegue absorver toda essa tecnologia na velocidade que é exigida no mercado. Não consegue. Existe uma cobrança muito grande. Né? Muito grande. Falei aqui do meu diretor, né? Não, mas você não tem um assistente para você, ele tem que fazer isso para você, não é você. Então, existe de fato um Aí você estuda a tecnologia A, todas as vertentes da Manus. 2 meses sai depois feliz. vem outro. Aí de pronto, não, mas é bem melhor o cloud. Isso aí. Aí você fica assim. Um mundo muito louco. É muito complicado. Com certeza. É muito complicado. Com certeza. Vamos lá, verdade ou ilusão? A tecnologia, ela sempre melhora a vida das pessoas? Isso é uma realidade ou ela fica só no papel? Essa é uma falácia, entende? Essa é uma falácia. Né? Porque hoje, cada vez mais, você está... As pessoas sentadas em um restaurante, cada um em uma tela celular. Eu acho que para conversar com o outro, deve mandar uma mensagem, né? Acredito eu, né? Falar, oi, tudo bem? O que você quer? Que vinho? você vai almoçar? O que você vai almoçar? Né? Em vez de olhar para a pessoa, né? E poder interagir, né? Com então, certeza. assim, na minha opinião, é uma falácia. E se fosse com você se sentiria valorizado sendo substituído por algo mais eficiente? Por uma máquina, por um programa? Como que você se sentiria? Que coisa. Já aconteceu isso com você? Não, em algum momento do laboratório lá, aconteceu comigo. alguma substituição de headcount por uma automatização? Ah, sim, isso sim. Mas não necessariamente comigo. Com você diretamente? Acho que não. No que eu lembre.
Mas o que eu posso te responder com relação a isso? Vamos considerar que suceda comigo, tá? O que eu esperaria, né? Eu esperaria que o meio, a corporação onde eu estou, se ela olhasse para mim e falasse assim, Alexis, vamos te colocar nesta outra condição onde o conhecimento, a tua experiência vai agregar muito mais, vai trazer muito mais valor para dentro da companhia. Como curador, ou como qualquer coisa. Ou até uma reinvenção. Né? Até uma reinvenção. Não tem problema, até uma reinvenção. Mas vão me colocar em uma situação onde, de fato, eu vou, na visão da empresa, eu vou aportar mais. Sim. E esse meu processo será automatizado. Eu diria tranquilo, tranquilo. Eu acho que eu também. O problema está quando isso é escondido. Não, né? e quando você não tem o senso de pertencimento. Nesse teu exemplo, a empresa ela se importa de fato com você. Ela não quer te descartar por uma máquina, ela entendeu que em algum outro processo da empresa você vai agregar mais valor. Exato. Então vai existir esse movimento, você continua pertencendo à empresa, sendo importante para a empresa, e os objetivos eles são bons para todo mundo, tanto para você que vai, né, primeiro ser mantido, não substituído por uma máquina, Exato. e estará numa outra área, né, com novos conhecimentos e trazendo o retorno que a sua empresa espera. Sim, porque, gente, ou seja, quer dizer, eles observaram que eu consigo aportar aqui. Eu continuo me sentindo útil. Sim, né, ao importante, processo. exato. Então aí não teria nenhum tipo de problema nessa condição. Muito bom. O que ninguém fala, a transformação digital também está gerando ansiedade silenciosa. Isso não é comentado. Para você, essa é uma realidade? Ou você não vê que isso está acontecendo? Não. Total, né? Total. Pessoas com taquicardia, pessoas tomando remédio, assim, tipo... Eu costumo muito fazer analogia, né? Porque os meus pais são muito novos, né? Então, e me tiveram muito novos, né? Eu vivenciei muito a carreira profissional do meu pai. Minha mãe nunca trabalhou, né? E eu lembro muito claramente de ver o meu pai chegando em casa no final do expediente e se libertando do trabalho dele. Ele literalmente, quando ele chegava da porta de casa para dentro, ele deixava de ser o profissional e passava a ser o marido, o pai, o filho, e ele se dedicava à família. Isso não é trivial, né? Isso não é trivial. Aí, é uma assim, força algo que única. Não é... A gente não está pedindo nada extraordinário e nem desejando uma coisa impossível de acontecer. Hoje, o movimento é totalmente diferente. Você não se desliga quando o seu horário de expediente acaba. Né? E normalmente você tem um horário de expediente só no papel. Que é, né, na realidade, você não termina, não para. E existe uma cobrança muito grande em que você esteja a postos, em que... eu escuto isso muito diariamente. Não conseguiu terminar hoje? Vamos terminar no final de semana. Né? Existem duas visões ali. Ou seja, duas dimensões dessa conversa. Uma, que é a tua cobrança. Sim. De você estar conectado, você estar desconectado. E a outra é da instituição, corporação que você esteja, considerar que você, na verdade, você entregou tua encarnação. Exato. Não, mas você não está contratado, é tua alma. Exato, entendeu? Então, sábado, domingo, de madrugada, né? Eu estava ouvindo... Estava vendo outro dia uma entrevista com o Tarcísio, o governador, né? Sim. São Paulo, né? O governador de São Paulo. E ele falava que mandava mensagens 1h30 da manhã para, assim, tipo, nossa, quanto trabalho, né? Assim, ok. Não me parece saudável, entendeu? Não, me parece saudável. Extrema necessidade, né? Tudo bem. Agora, é rotina. Sabe? Então, assim, eu faço essa analogia, né? E eu penso muito. Evoluímos tanto, né? Automatizamos tanto. E aí, se eu for comparar a trajetória profissional, né, de 30 anos atrás para hoje, por que as coisas estão piores hoje
profissionalmente do que eram na época em que eu via o meu pai, né, se libertando e curtindo o final de semana dele, descansando. Férias. Você sai de férias e você não pode estar desligado da empresa, né? O que, teoricamente, até por lei, é proibido. Você deveria não ter nenhuma ação durante esse período das suas férias. Não, você continua fazendo as aprovações, você continua recebendo os e-mails, você continua tendo que estar dentro da apresentação do executivo, se estiver dentro do período das tuas férias. Caramba! Né? Então, eu vejo um retrocesso. Comigo muito, sim, muito. Sabe? Eu vejo um retrocesso com uma evolução que não condiz. Evoluímos, mas o estresse do trabalho e a dedicação e a forma como você tem que estar posicionado em relação à sua empresa piorou. Em princípio, a tecnologia é para a gente ter mais tempo, não é? Exato, é isso. Por que a gente tem menos tempo? É a minha pergunta, fica aqui um ponto de interrogação para todo mundo. Como isso, né? Entendeu? Como mas é possível? Algo difícil de entender. Como é possível? Pois é. Tá? Mas é o que acontece. É verdade. Cada vez temos menos tempo. Sim, é isso. E para você, Alex, na prática, humanizar não é tirar a tecnologia, é usar a tecnologia para cuidar melhor das pessoas. Sim, sim. Essa deveria ser uma prática diária. Qual a sua opinião e o que a gente pode fazer? E aí, trazendo para os nossos ouvintes, né? Enquanto usuários, enquanto colaboradores, se posicionar em relação ao RH para que isso possa ser uma prática que venha aí de cima para baixo e que a gente tenha mudança significativa com a humanização dentro da tecnologia. Cara, isso é assim, toda tecnologia ela tem que trazer algum bem para o indivíduo, para o ser humano. Porque senão, cara, não sei por que estamos gastando tanto a nossa energia, perfeito? Então tem que trazer um bem-estar. Que eu considero, Paty? Eu considero que para que as empresas evoluam nesse sentido, ela primeiro tem que entender como eu consigo trazer um plano de desenvolvimento do indivíduo que não seja imposto. Exatamente. Que ele se sinta dono, que cara, ele olhe para aquilo senso de pertencimento que a gente e fale assim, fala, isso aqui faz sentido para mim, isto eu vou levar comigo, isto vai fazer parte de Muito mim. Bom. Entendeu? Vai fazer parte de mim. Este conhecimento vai fazer parte de mim. Então, assim, respondendo ao RH, acho que o RH precisa justamente ter esse viés. Muito. Tá? E para isso é muita, mas muita interação com as pessoas que estão lá. Muito comunicação. Legal. Não só dashboards. Sim, com entendeu? certeza. Não com só certeza. dashboards. Tá? Muito bom. Eu acho isso importantíssimo. Assim. Eu vou fazer um novo episódio aqui, você e Daniele Lamenha. Já deixei aqui, ó, soltei pro ar, aqui pro universo. Porque eu acho que vocês vão... Amei isso aqui. Ó, tá vendo? Amei. Vocês vão ter muita conexão. E eu falo muito da Dani, porque ela, de fato, e nós já fizemos o nosso episódio, já tem alguns meses, né? Ela foi a primeira gestora em que eu tive contato, que eu conheci e que trouxe a humanização, né? Para o RH como parte importante. E você vê que é genuíno, você vê na forma como ela se posiciona e no que ela conseguiu implementar dentro da empresa dela, comprovando a real intenção de humanizar os processos e de cuidar das pessoas. Então, eu acho que vale muito a pena, a gente precisa fazer um novo episódio para isso. Perfeito. Tá combinado. Perfeito, excelente. Alex, a gente chegou agora no final e a gente vai... Já? Falar aqui sobre os nossos livros para a gente encerrar. Eu queria trazer, não só para você, mas para o público que está aqui, um livro que eu escrevi junto com algumas outras mulheres incríveis na tecnologia. Tá? Aqui todo mundo que já nos assiste aqui conhece Mulheres na Tecnologia, mas vou apresentar para você. Esse é um projeto incrível da editora Abril, né, e da editora Líder, que juntou algumas mulheres que tiveram uma história a longo prazo aí com a tecnologia, que viraram referência para instruir e inspirar novas pessoas que nesse movimento todo que a gente tem de tecnologia, estão com medo, principalmente como mulheres, de entrar nessa fase de se libertar e de não ter medo. Então, as nossas histórias estão aqui, tem lutas, desafios, sofrimentos e conquistas em especial,
porque todas elas aqui, não só eu, mas as demais, mostram que foi pesado, foi difícil, mas que valeu a pena. Então, eu super recomendo para todos que vocês leiam. Você também tem uma história incrível de cada uma das companheiras que estiveram presentes nesse projeto maravilhoso. E o que você trouxe para inspirar aqui os nossos ouvintes? Então, eu trouxe um livro que se chama Modernidade Líquida, né, do Zygmunt Bauman, né, que está conectado com o tema, né? Já fiz vários vídeos, inclusive, lá no meu canal, falando dessa conexão, né? Ele é um filósofo polonês, né? Já faleceu em 2017, mas ele trouxe para a gente uma visão de como é que as coisas no passado eram mais materiais, mais palpáveis, e a sociedade se movimentou para algo extremamente líquido, né? Algo extremamente volátil, com coisas imediatistas, né? Com coisas muito superficiais, né? E muitas vezes assim, extremamente fúteis, né? E eu acho que tem a ver justamente com esse movimento que eu estou tentando provocar, da uma inovação, na qual entendo de que a inteligência artificial não pode ter essa frieza, essa volatilidade, essa coisa que desagrega o humano, entendeu? Então, esse é um livro que eu recomendo, tá, para nossos... Repete o nome. Essa Modernidade Líquida. Modernidade Líquida. Vai estar no nosso textinho, a gente bota na nossa legenda, para que todos vocês aí que tiverem interesse busquem e que tragam também essa inspiração aí que o Alex está trazendo pra gente. Obrigado, Paty. Eu que agradeço. Sensacional. Alex, chegamos no final. Te falei que era muito rápido. A gente vai ter segunda temporada, pessoal. Vai ter segunda temporada. Terceira. Já tem desafio. Vou ficar ligando para a Patrícia. Patrícia, eu quero de novo, A gente tem muita coisa para falar. E normalmente, nesse agradecimento, eu sempre faço um texto, né? Já meio que fechado. E hoje eu decidi não fazer o seu. Que legal. Porque eu falei... o nosso tema aqui, ele me inspirou tanto e ele mexeu tanto comigo. Nossa. Que eu falei, eu vou falar o que eu sentia. E o que eu já levantei do Alex, o pouco que eu conheci, que já foi coisa demais. E eu vou começar a falar para você aqui agora do coração. Olha, aqui eu choro, hein? Eu sou emoção em pessoa, hein? Cuidado que eu tô a falar. Mas sem demagogia, né? E sem romantismo, sendo verdadeira mesmo. Eu queria te agradecer demais pela sua disponibilidade. Eu queria multiplicar o teu pensamento e multiplicar a forma como você trabalha, né? Eu não te conheço pessoalmente ainda, mas criamos agora uma amizade profunda e a gente vai, né? Parece de anos, então, eu não sei. Exato. Escreve eu sou espírita, eu sou espírita. Escreve aí. Eu acho que foi fundamental eu te conhecer e entender que ainda existem pessoas que pensam em outras pessoas, né? Isso trouxe uma vida para mim. E assistir o vídeo que você me mandou da sua equipe, eu cheguei até a me arrepiar agora. Foi tão bom para mim, porque eu venho há muitos anos me dedicando a equipes, né? E as pessoas, elas estão tão frias e tão voláteis e tão presas à tecnologia, como que você falou, né, dentro de uma máquina e fechada naquele quadradinho ou num quadradinho maior, que se esquecem de serem gratas, de retribuírem, de terem empatia. E no teu vídeo, quando eu assisti, eu vi tudo isso. Né? Então, assim, é bom demais ter uma pessoa que ela está se desligando, né, para um desafio melhor e que a sua equipe ou a sua empresa ou o grupo no qual ela pertencia sentem, né, e óbvio, desejando o melhor, porque eu vi esse desejo em todas as pessoas que fizeram o teu depoimento ali, né, sentindo a tua falta, a perda de você ali fisicamente, mas desejando o melhor para você, por entender que você é uma pessoa tão maravilhosa que que merecia crescer e evoluir, enfim, e que as portas não estariam fechadas e que a conexão de vocês se manteria e que isso ficaria vivo, como você me contou e me confidenciou, que é vivo até hoje, né? Os grupos, né? O relacionamento, ele se mantém, né? Então, eu fico muito feliz quando eu saio de algum lugar e que eu carrego pessoas comigo, né? E eu vi muito isso na tua equipe.
É totalmente gratificante, Muito, muito. E você é isso, Sim, tá? Então, eu queria que você entendesse que ali não tem nenhum fato fora do normal, não. É porque, com certeza, e olha que eu não trabalhei com você por anos como aquela equipe, elas receberam de você, né? Aquele carinho, aquela dedicação, aquele respeito, e por isso aquele amor todo e aquela declaração tão incrível daquele vídeo. Então, assim, eu sou muito grata por ter visto aquilo e ter me fortalecido internamente para eu não desacreditar muito, porque a gente, no final da vida, né, profissional pelo menos, vai começando a desacreditar né, nas pessoas como pessoas de fato e não como máquinas operando sistemas dentro de uma empresa. E isso me fortaleceu, e conhecer você foi algo que, para mim, eu quero levar e quero conhecer, me aprofundar mais sobre uma inovação, trazer aí no RH, nesse movimento, talvez, quem sabe, a gente não faça aí uma revolução no RH por conta da necessidade. Podemos desdobrar em outras coisas. Sim, com certeza. Então, assim, muito grata, quero te agradecer muito obrigado, e dizer que tenho certeza que será muito bom para todos os que estão assistindo, mas que para mim foi muito gratificante. Muito agradeço, Paty, agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. E a gente hoje falou sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial e performance. Mas, acima de tudo, como eu acabei de falar aqui, falamos sobre pessoas. Porque, no final, a grande verdade é que a tecnologia ela pode transformar empresas, processos e até o mundo inteiro. Mas ela perde totalmente o sentido quando o ser humano fica pelo caminho. Uma inovação é isso, é evoluir com a tecnologia sem perder a nossa essência. É entender que a eficiência sem empatia gera desgaste e que conexão digital nunca vai substituir a presença humana. Talvez o maior diferencial do futuro não seja quem domina mais a tecnologia, mas quem consegue continuar humano em meio a tanta inovação. E que a gente nunca se esqueça que tecnologia é a ferramenta e que são as pessoas, é o meio, exatamente, que são as pessoas que dão significado a tudo isso. Porque o futuro não pode ser só tecnológico, ele precisa de humanidade. E se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com alguém que também acredita que o futuro precisa ser mais humano. Eu sou a Patrícia Baiense, obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo episódio. Um beijo!